Bom dia, irmãos. Bom dia a todos aqueles que estão nos ouvindo. E que a palavra que nós vamos falar hoje possa falar ao seu coração e ao meu coração. Antes de mais nada, eu gostaria de convidar todos aqueles que estão nos assistindo a curvar suas frontes numa palavra de oração. Grandioso Deus, nosso eterno Pai, queremos agradecer por mais um dia na Tua presença, estudando a Tua palavra, agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós, agradecer pelo Teu amor infindo em Cristo, e, ó Pai, agradecer por esses textos maravilhosos que nós estamos estudando, onde nós vemos Teu juízo, mas a Tua misericórdia mesclada a ele. Obrigado porque o Senhor não abandona o homem, mesmo ele sendo mísero pecador. Tu nos amaste de tal maneira que desceste a esse mundo para morrer por nós na cruz do Calvário. Louvado seja o Teu santo nome em toda a face da terra, pelo Teu amor infindo, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Fica agora com aqueles que estão enfermos, lembramos daqueles que estão com essa enfermidade Covid, que o Senhor possa fortalecer os corpos para serem restabelecidos, mas principalmente fortalecer a fé e o espírito e a alma para que possam estar firmes em Cristo Jesus, mesmo em meio a esses problemas. Abençoa, Pai, esse estudo da Tua palavra agora, que possamos aprender mais de Ti e o Senhor fale diretamente aos nossos corações. Te agradecemos e oramos em nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Essa manhã eu queria ver com os irmãos a sentença de Adão é proferida. Em Gênesis capítulo 3, verso 17 em diante. Semana passada nós terminamos o verso 16 e agora eu gostaria de começar o verso 17, onde diz: E Adão disse: Visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterá dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo, no suor do teu rosto. Comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Bem, aqui nós temos a sentença proferida a Adão, que é introduzida por uma narração do seu crime. Verso 17. Visto que atendeste a voz de tua mulher. Porquanto destes ouvido a voz da tua mulher. Ele justificou a sua falha atribuindo-a à sua esposa, lembra? A mulher que tu me deste é que me deu do fruto para comer. Agora aqui o Senhor, pelas suas próprias palavras, condena ele. É interessante porque ele justificou a sua falha querendo atribuir a culpa à sua mulher. Verso 12. Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Queria fugir da condenação, tentando passar a culpa para a mulher. E é interessante porque Deus não aceita justificativa para o pecado. Deus não aceita justificativa para o pecado. A serpente, mesmo sendo usada, teve a sua condenação proferida. Maldita és entre todos os animais da terra. A mulher não foi amaldiçoada,
mas por ela ser enganada, não tirou a culpa dela. Ela tinha que saber que aquilo era perigoso. Ela tinha que confiar na palavra que Deus lhe havia dito. Então, Deus não aceita justificativa para o pecado. Quando você cai em qualquer tipo de pecado, você pode usar qualquer coisa para justificar o que você fez. Mas Deus não aceita. O ser humano não muda. O ser humano não quer, nunca quis e nunca vai querer aceitar os seus erros. Deus colocou o sofrimento na mulher, multiplicou o sofrimento do parto. Ele, depois ela submissa ao homem para que ela fosse uma pessoa arrependida, para levá-la ao arrependimento. Por quê? Porque o pecado não tem justificativa. Aqui, quando Deus fala do deste ouvido, né, ou portanto deste ouvido a voz da tua mulher, nós podemos abrir um parênteses muito interessante aqui. Que parece que é contraditório, mas não o é. É simplesmente para explicarmos essa palavra que Deus diz, olha, porque deste ouvido a tua mulher. O homem precisa aprender a ouvir a sua mulher. O marido precisa aprender a ouvir a sua esposa. Parece antagônico ao que está escrito aqui em Gênesis capítulo 3, verso 17. Mas não é, vamos explicar. A mulher foi criada para ser auxiliadora do homem. E ser auxiliadora não é ser empregada do homem. Ou seja, limpar a casa, cuidar da casa, cuidar dos filhos, limpar os filhos, dar banho, fazer... A mulher, isso são tarefas da mulher, sim, claro, do homem também. Mas ser auxiliadora não significa fazer essas tarefas. Porque para fazer essas tarefas o homem pode contratar uma empregada. E as tarefas vão ser feitas. Mas auxiliadora significa participar da administração do lar. Esse é o papel da mulher. Ela auxilia o homem na administração do lar. Ela está ali atenta ao que acontece no lar e ela conversa com o marido, transmitindo para ele quais são as necessidades daquele momento dentro do lar, para que ele tenha condições, tenha informações para decidir. Ela pode não ser aquela que toma a decisão, mas ela tem parte importante e integrante dentro dessa decisão. Parece que quando nós falamos de ouvir a voz da mulher, parece que há um bloqueio para o homem em ouvir a voz da mulher. E isso não acontece com um homem ou determinado homem em determinado país, mas isso parece ser um bloqueio que há dentro do homem, dentro da personalidade do homem. E é difícil mesmo. Parece que isso até mexe com a sua honra, parece que mexe com a sua virilidade, é algo que é inexplicável, esse tipo de coisa. Mas acontece. Quando a esposa vem falar, ele já cria uma barreira. E não é só com um homem, um só, mas com todo. Parece que algo intrínseco dentro do homem, ou na natureza do homem, impede isso.
Mas o homem deveria ouvir a sua esposa. E a esposa poderia mudar a sua maneira de falar. Geralmente as esposas, quando vão falar com o marido, vêm com um tom de inquisição. Ah, assim, assim. Com o tom de voz que, se já existe um bloqueio, esse bloqueio se torna intransponível. A mulher sábia edifica o seu lar. A mulher sábia sabe como falar com o seu marido. E quando ela aprende a conversar com o marido, a chegar nele de maneira correta, o lar se torna um lar calmo e tranquilo. Por quê? Porque a esposa sabe falar e o marido não cria aquele bloqueio dentro ou entre ele, o que ele pensa e aquilo que a esposa quer falar. Mas o homem deveria ouvir a sua esposa e a esposa poderia mudar a maneira de falar. Se nós lermos o que Salomão escreve em Provérbios, capítulo 15, verso 1, e poderíamos chegar até o verso 5, mas o 1 é o mais interessante, e diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a estutícia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Falando como Deus é, Ele é onisciente. A língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. E isso é muito interessante, porque quando Paulo fala com os pais, ele diz que os pais precisam saber falar com os filhos para não quebrar o seu espírito, quebrar a sua vontade, mas não quebrar o espírito. E aqui, a mulher precisa saber como fala com o seu marido também. Não porque ele é o esposo somente, mas a mulher sábia edifica o seu lar. A mulher insensata põe tudo a perder. A mulher que tem rispidez ao falar com o seu esposo nunca será ouvida. Tem gente que acha que por falar mal educadamente vai ser ouvido. Tem gente que se orgulha de ser mal educado. Eu sou mal educado mesmo, eu sou mal educada mesmo. Veja, essa não é a palavra que Deus pede de nós. Deus pede de nós para falarmos com brandura, serenidade. E principalmente nesse caso que nós estamos tratando da mulher, do marido, do casal, a mulher precisa saber chegar no marido com serenidade. Bem, a esposa poderia mudar sua maneira de falar. Aqui, o homem sofreu as consequências por ouvir a sua mulher. Mas o irmão não acabou de falar que o marido precisa ouvir a sua mulher? Sim. Quando o que ela diz está de acordo com a palavra de Deus. É para ouvir ou não ouvir a sua esposa, então? Quando o falar da esposa não contradiz a palavra de Deus, é para ouvir. No caso de Adão, a palavra da mulher era contra a palavra de Deus. E Deus diz isso para ele. Continua lendo.
visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste do fruto que te ordenara não comesses. Poxa vida. Ele mesmo declarou isso. Olha, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Existem esposas que incentivam seus maridos a procederem mal. Ah, mas isso existe, irmão? Vou dar um testemunho dentro da palavra de Deus, lá em Amós. Veja o que Amós nos fala, nos conta aqui. Amós capítulo 4, verso 1, diz assim: ouvi essa palavra, vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria, oprimis os pobres, esmagai os necessitados e dizei a vosso marido, dá cá e bebamos. Hoje, na cultura que nós vivemos, se você usar essa palavra vaca para uma mulher, dirigida a uma mulher, vão pensar logo na questão sexual ou na imoralidade sexual que ela pode fazer. Mas aqui, no contexto dessa passagem, Bazã era uma região onde havia muito pasto, e o pasto da região de Bazã era muito bom, muito fértil. Era um pasto que tinha muitos nutrientes. Então as vacas que pastavam lá eram vacas bonitas, gordas, que davam bastante leite, que chamavam atenção. E ele está dizendo aqui que essas mulheres aqui, que incentivavam os maridos a oprimir os pobres, a esmagar os necessitados com suas ações, elas incentivavam, porque elas não queriam perder essa posição pomposa que tinham. Então é isso que está dizendo aqui. Então essas mulheres falavam palavras a seus maridos, palavras que os levavam a realizar maldades. Não é isso que está dizendo aqui? Esmagai o necessitado e oprimir os pobres. E diziam para eles, continua fazendo isso, porque isso está fazendo com que nós vivamos bem. Então, essa palavra, o homem não deve ouvir. No caso de Eva, no jardim do Éden, podia somente tentá-la com aquele fruto. Ela poderia levar, como ele mesmo disse, verso 3, a mulher que tu me deste, me deu o fruto. Então ela poderia levar o fruto para ele, e até aí não era pecado. Mas cabia a Adão a decisão de ouvir a sua mulher ou não. E como nós já estudamos, Adão não era ignorante da vontade de Deus. Adão não era ignorante da vontade de Deus. Ele conhecia a vontade de Deus. Ele conhecia os preceitos de Deus muito bem, porque o próprio Deus o ensinara. Então, Adão era indesculpável. Ele não foi enganado. Ele, quando sua esposa falou para ele, olha, coma que é bom, que é gostoso, tentando ele a cometer esse pecado,
ele caiu deliberadamente. Mas é interessante que Eva poderia tentá-lo, mas não poderia forçá-lo. O irmão pode dizer, mas por quê? Porque até esse momento a submissão da mulher para com o homem era perfeita. Não havia essa resistência que nós estudamos na aula passada da mulher para com o marido, porque não havia pecado. E não havia do marido para com a mulher essa maneira de agir sem amor, né? Ou sem sabedoria, como nós estudamos na aula passada. Então, o relacionamento entre Adão e Eva era um relacionamento perfeito. O que causa para nós hoje, maridos e mulheres, esse estresse, esse rancor, isso tudo que acontece no relacionamento marido e mulher, e entenda bem, e por mais dedicado que o marido seja, por mais dedicado que a mulher seja, sempre existe rusgas, ou existe problemas dentro do relacionamento. Por quê? Porque o pecado não deixou de habitar os nossos corações. Então Eva poderia tentá-lo, uma maneira de dizer, ou seja, tentar como? Levando para ele o fruto, pois era um fruto bonito, era um fruto admirável, era um fruto desejável, e ela levou isso para ele, para Adão, mas não poderia forçá-lo. Primeiro porque ela não tinha essa autoridade sobre Adão para forçá-lo a comer. E segundo, que Adão tinha conhecimento suficiente, tinha as palavras do Criador dentro do seu coração dizendo, não coma dessa árvore. Bem, embora fosse uma falta dela persuadi-lo a comer, foi uma falta dele dar ouvidos a ela naquele momento. Foi uma falta do homem, ou seja, foi uma fraqueza do homem dar ouvidos à sua mulher naquele momento. Desta maneira, as alegações dos homens no dia do julgamento de Deus, não só a alegação de Adão, mas a alegação dos homens, não somente serão rejeitadas, mas se voltarão contra eles mesmos, e formarão as bases da sua sentença. Pela tua boca te julgarei. Lembra que o Senhor Jesus disse que o que sai da boca do homem é o que faz mal? Não é o que entra que faz mal, mas é o que sai. E o julgamento vai ser feito dentro daquilo que ele mesmo proferiu. Veja, vai chegar lá vamos usar um exemplo bem forte, bem claro, um ateu. E vai dizer para Deus, olha, Senhor, eu não acreditei no Senhor porque as evidências que eu via não apontavam para um Criador. Mas como assim? Você tinha as obras da criação proclamando a minha glória. O que tinha diante de você, que foi criado por mim, mostrava que existia ou que existe um Criador. Existe um ser poderoso que fez tudo o que você via e tudo o que você é. E você mesmo assim não acreditou? Você está depondo contra você mesmo.
Por isso nós temos que cuidar muito da palavra que nós falamos. Porque o que nós falamos pode se voltar contra nós mesmos. Foi o caso de Adão. A mulher que tu me deste, me deu o fruto. Ah, ela te deu e você comeu. Ela te forçou? Não, não forçou. Ela só me deu. E eu comi. Então, pela tua boca te julgarei. O ateu é ateu porque ele deliberadamente não quer aceitar que existe um Deus. E assim, todos os outros. O efeminado, esse Deus que você fala, que não aceita a minha condição, Deus diz que aceita todo mundo. Eu sou assim porque eu quero ser assim. Eu nasci assim. Deus me fez dessa maneira. Não, a palavra de Deus declara e deixa bem claro lá: homem e mulher os fizeste, foram feitos. Ele fez homem e mulher. Ele não fez um terceiro gênero. Mas ele fez homem e mulher. Então, as suas palavras vão trazer para você a condenação. Foi o que aconteceu com Adão. As próprias palavras que ele usou para tentar se livrar da condenação que ele caiu por causa do seu pecado foram usadas contra ele. A mulher que tu me deste, me deu, e eu comi. Eu comi. Oh, ela me deu, ela veio. Era contra a tua vontade? Sim, era contra aquilo que você... Sim, mas eu comi. Deliberadamente eu comi. Ela me enganou. Não, ela não te enganou. Ela trouxe algo tentador para você, Adão. E você deliberadamente escolheu comer. Se tinha alguém que tinha, o que nesse mundo teve ou tem a liberdade de escolha, esses dois eram Adão e Eva, sua mulher. Eles não eram influenciados ou eles não eram dominados pelo pecado dentro do seu coração, porque dentro deles ainda não havia natureza pecaminosa. Mas veja bem, observe bem, Deus coloca as marcas do seu desagrado com Adão em 3 aspectos. 3 aspectos aqui nesse texto ele mostra o seu desagrado, ele coloca as marcas desse desagrado. Primeiro, seu lugar de residência é, com esta sentença, amaldiçoado. Veja lá. Verso 17. Visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, ele ressalta aqui o mandamento dele. Ele deixa bem claro: olha, Adão, eu te ordenei que não comesse do fruto desta árvore. Todas as outras árvores estavam disponíveis para você, mas dessa não. Aí veja bem, primeiro aspecto, né, do desagrado de Deus. Ele diz assim: maldita é a terra. Deus amaldiçoou a serpente por causa do que ela fez. Satanás, por causa do que ele fez. Não amaldiçoou Eva pelo que ela fez. E não amaldiçoou Adão pelo que ele fez. Mas amaldiçoou a sua casa. A sua morada foi amaldiçoada. Maldita é a terra por causa de você, Adão. Por causa do que você fez. Maldita é a terra. E o resultado dessa maldição é deixado bem claro por Deus. Por tua causa. Agora,
eu fico aqui imaginando o coração de Adão aqui. Ninguém tira de Adão a sua culpabilidade, a culpa dele. Ninguém tira de Adão, não quero tirar isso de Adão. Não quero, mas esse arrependimento que bateu em Adão deve ter descaído o seu semblante. Quando ele chega aqui e Deus diz para ele: Adão, por tua causa, maldita é toda a criação. Tudo que eu fiz que era bom, por causa do ato que você praticou, se tornou amaldiçoada e mal. Gente, eu fico tentando imaginar qual a expressão do rosto de Adão nessa hora. Porque nessa hora cai nos seus ombros todo o peso de um pecado vil, de um pecado com consequências terríveis. E nós vamos ver aqui um pouquinho essas consequências. Adão, maldita é a terra por tua causa. Você é o culpado do que vai acontecer agora com toda a humanidade, com toda a terra, com toda a criação, não só aqui no jardim, ou não só aqui nessa região, mas no universo todo. Maldita é a terra. Maldita por causa do que você fez. E o resultado desta maldição é em fadigas obterás dela sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá cardos e abrolhos. Aqui está indicada que a sua residência seria mudada. Aquilo que ele conhecia como paraíso seria mudado. Ele não mais moraria em um paraíso distinto e abençoado, mas seria removido à terra comum e amaldiçoada. O solo ou a terra aqui significa toda a criação visível que, devido ao pecado do homem, está sujeita à futilidade ou à vaidade. Suas diversas partes se tornaram menos úteis ao conforto e à felicidade do homem do que tinham sido designadas a ser quando criadas. E do que teriam sido se ele não tivesse cometido pecado. Veja, toda aquela criação que Deus fez, onde ele diz que tudo que Deus fizera, viu que era muito bom, foi alterado para muito ruim por causa do pecado de Adão. Deus deu aquela terra aos filhos dos homens. Filhos dos homens aqui, os descendentes de Adão, designando que fossem uma habitação agradável para ele. Veja, quando Deus criou o jardim, verso 5 do capítulo 2.
Não havia ainda nenhuma planta no campo, na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, lhe soprou as narinas e o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Agora é interessante essa parte. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo, o Senhor Deus fez brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Pensar um pouquinho no jardim onde Deus colocou o homem. Como o homem consiste de corpo, alma e espírito, um corpo criado da terra e uma alma racional e imortal, e um espírito para se comunicar com Deus, foi soprado pelo céu. Então temos, neste versículo, a provisão que foi feita para a felicidade desse ser completo. Nesse versículo 5. Aquele que criou, nesses versículos 5 a 9, aquele que o criou, tomou o cuidado necessário para fazê-lo feliz. Se nós trouxéssemos isso para o Novo Testamento, nós poderíamos observar que Deus fez uma nova criação dentro de nós, em nós, e providenciou tudo para que fôssemos felizes. Por isso Paulo diz: alegrai-vos sempre, digo alegrai-vos sempre no Senhor. Se nós andássemos no Senhor, nós seríamos alegres e felizes. Mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio às dores que esse mundo nos traz, nós seríamos felizes. Mas preste atenção no que eu vou dizer agora. Isso serve para nós. Um pouquinho mais para frente, nós vamos chegar nesse ponto da felicidade. Aquele que criou, tomou o cuidado necessário para fazê-los felizes. O quê? Aquele homem completo em todas as suas partes. Havia comida necessária, ou comida agradável, comida boa, comida abundante para o homem. Havia uma alma que não conhecera o pecado, então era uma alma feliz porque ela não conhecia a maldade, não era suscetível à maldade, um corpo que não era suscetível a doenças, e um espírito que poderia se comunicar livremente com Deus. E na parte física, ele pôs ele num jardim. Ele tomou todo cuidado para fazer o homem feliz. A condição era que o homem tivesse se conservado assim e sabido o quanto era próspero. Olha que interessante. O homem tinha uma prosperidade que não era inigualável. Essa parte do seu ser, através da qual ele se relacionava com o mundo, ou seja, o corpo,
né, mundo dos sentidos, estava feliz. Era feliz. Mas vamos mais além. Pois ele foi colocado simplesmente no paraíso de Deus. Ele não foi colocado em qualquer lugar. Ele foi colocado num lugar onde Deus fez especialmente para ele. E feito pelo próprio Deus. Veja, plantou o Senhor um jardim. Deus mesmo fez esse jardim com cuidado. Aqui, quando fala que plantou, é o cuidado que ele teve para fazer esse local para o homem. O lugar indicado para a residência de Adão era um jardim plantado pelo próprio Deus. Não uma casa de marfim, nem um palácio revestido de ouro, mas um jardim mobiliado e enfeitado pela natureza, não por arte. Com pouca razão têm os homens de se orgulhar de construções pomposas e magníficas. Quando a felicidade do homem em inocência consistia no fato de que ele não precisava de nada disto. Não precisava de ouro, não precisava de marfim, não precisava de construções magníficas. Assim como as roupas surgiram com o pecado, é interessante isso. O homem não precisava nem de roupas. Mas vamos continuar. Também as casas, não precisava de casas. O céu era o telhado da casa de Adão. E nunca houve nenhum telhado tão revestido e pintado de maneira tão curiosa, tão magnífica quanto aquele que o homem tinha. Vamos poetizar um pouquinho essa passagem. A terra era o seu piso. E nunca houve nenhum piso tão ricamente decorado. A sombra das árvores era o seu refúgio. Debaixo delas estava a sua sala de jantar. E os seus quartos. E nunca houve ambiente tão agradável, atapetados como estes. E veja, o Senhor Jesus disse, e os de Salomão, em toda a sua glória, não tinham a aparência destes. Quando ele fala da vestimenta lá, né? Olhar os lírios do campo que tecem nem fio, mas nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como um desses. Então, Salomão não teve a glória que esse quarto, que essa casa que Adão teve, tinha. Quanto mais nós conseguimos nos adaptar às coisas simples, e quanto menos nos permitimos os prazeres artificiais que o mundo traz, que foram inventados para gratificar o orgulho e a luxúria do homem, mais próximos estaremos de um estado de inocência. A natureza se satisfaz com pouco e com o que é mais natural. Já a graça se satisfaz com menos. Mas a luxúria não se satisfaz nunca. Nunca se satisfaz. O Senhor Deus plantou esse jardim, isto é,
ele o tinha plantado no terceiro dia da criação, quando foram criados os frutos da terra. Podemos supor que aquele era o lugar mais perfeito para o prazer e o deleite da sua amada criatura. Olha que coisa! Quando Deus autossuficiente designou que fosse a felicidade atual da sua amada criatura, o homem em inocência, e é um tipo de uma figura, é um tipo e uma figura da felicidade dos escolhidos restantes em glória. Nenhum prazer pode ser agradável ou satisfatório para a alma, exceto aquele que o próprio Deus proveu e reservou para ela. Veja a bondade de Deus para com o homem. O que ele fez para que o homem pudesse se sentir feliz. E mesmo com tudo isso, o homem escolheu ser independente de Deus. Mas o homem alterou a sua prosperidade. Agora, ela está amaldiçoada devido ao pecado do próprio homem. Isso é uma morada desonrosa. E indica que o homem é pobre, pois a sua morada está na terra. É uma morada seca e estéril. Os seus produtos espontâneos agora são ervas daninhas, espinhos, coisas ruins ou asquerosas. Tudo o que pode ser ruim veio por causa do pecado do homem. Não tinha medo de nada o homem. Medo do quê? Os animais não os atacavam. Não havia doenças, como nós vemos hoje. Nós não podemos nem sair de casa hoje. O que é dito? Não estou dizendo para ninguém não fazer isso, mas é o espelho do que o pecado fez. Ao sair de casa, e alguns são até radicais nisso, tira sua roupa e põe para lavar toda vez. Lava sua mão, passa álcool. Tem gente que chega no supermercado e lava todas as suas compras. Lava tudo. Essa virose que está aí, que é o Covid, está deixando-nos paranoicos. Por quê? Porque o pecado entrou na raça humana. Porque Adão pecou, e aquele paraíso que nós acabamos de ver agora, acabamos de ler a respeito dele, a casa que ele tinha, maravilhosa, que Deus fez para ele, para que ele pudesse ser feliz, ele não quis. Ele rejeitou a bondade de Deus, achando que ele seria melhor se fosse independente de Deus. Veja, agora ele tem uma morada desonrosa. Qualquer bom fruto que ela produza, a terra, terá que ser extraída pelo esforço ou pelo trabalho árduo do homem.
a fertilidade que havia no paraíso, a fertilidade que havia no paraíso, brotou, verso 9, do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvore agradável. Agora, precisa de um lavrador com trabalho árduo, precisa de produtos químicos para corrigir a acidez da terra, para corrigir o solo, precisa de fertilizante para poder fazer. A fertilidade era a sua bênção para servir ao homem. Veja, capítulo 1, verso 11 e 29. E disse: produz a terra relva, erva que dê semente e fruto, para que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. E agora o 29. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície da terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será por ou para alimento. Veja, a fertilidade era a sua bênção. E agora a esterilidade era a sua maldição para punição do homem. Ela não é mais o que era no dia em que foi criada. O pecado transformou uma terra frutífera em uma terra estéril. Uma terra estéril. E o homem, tendo se tornado como um jumento bravo, tem a mesma sorte, o ermo por casa e a terra salgada por moradia. Quem fala isso é Jó, capítulo 39, Jó 39, do verso 6. O Senhor convence Jó da sua ignorância, então ele diz assim: ao qual dei o ermo por casa e a terra salgada por moradias. Mas o verso 5 ele diz: quem despediu livre o jumento selvagem? E quem soltou as prisões ao asno veloz? Ao qual dei o ermo. Ou seja, fica longe, separado por casa. Isso foi o que aconteceu com o ser humano, o que aconteceu com Adão. Deus expulsou ele do paraíso. Se essa maldição não tivesse sido parcialmente removida, pelo que eu sei, a terra teria sido estéril para sempre e nunca teria produzido nada além de espinhos e cardos. Nada além de espinhos e cardos. Esse seria o resultado do pecado de Adão. Se novamente não víssemos aqui, ou não fosse visto aqui, o juízo de Deus mesclado de sua misericórdia.
terra é maldita, isso é, condenada à destruição no final dos tempos, quando a terra e todas as obras que nela estão serão queimadas. Veja o que diz Pedro na sua segunda epístola, capítulo 3. Pedro, 2 Pedro 3, versos 7 e 10. 2 Pedro 3, 7 e 10. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesouradas para o fogo, estando reservadas para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. E 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Veja, essa maldição que foi colocada na terra, a única maneira de livrá-la é com fogo. E no final dos tempos, depois do grande trono branco, ela será totalmente destruída, dando lugar ao novo céus e nova terra, onde não haverá corrupção, onde não haverá maldição. Mas observe, como dissemos em cima, observe novamente uma mistura de misericórdia nessa sentença. O próprio Adão não é amaldiçoado como foi a serpente, verso 14. Visto que isso fizeste, maldita é entre todos os animais da terra. Maldita, maldita. Mas somente a terra por sua causa. Não, Deus tinha bênção nele, inclusive a santa semente. Se não houvesse como o homem se alimentar, se a terra produzisse só cardos e abrolhos, não houvesse como se alimentar, o homem seria extinto. E a promessa de Deus para a mulher não aconteceria. Deus tinha bênçãos nele, inclusive a santa semente, a semente que destruiria a semente do diabo. Isaías 65:8 diz assim: assim diz o Senhor, como quando se acha vinho num cacho de uvas, dizem, não o desperdice, pois há bênção nele. Assim farei por amor dos meus servos, e não os destruirei a todos. Deus disse que que a terra só produziria cardos e abrolhos. E o Senhor tem bênção reservada para Adão. Por isso, ele não é amaldiçoado aqui, diretamente e imediatamente, mas poderíamos dizer indiretamente. Ele ainda está acima da terra. A terra não se abre para tragá-lo aqui, por causa do seu pecado. Somente as coisas não são mais como eram antigamente, antes do pecado. Da mesma maneira como ele continua vivo, apesar de ter degenerado,
ter degenerado da sua pureza e retidão primitivas, também a terra continua sendo a sua morada, apesar de ter degenerado da sua beleza e fertilidade primitivas. Essa maldição sobre a terra, que destrói todas as expectativas de uma felicidade nas coisas de baixo, ou seja, nas coisas desse mundo, pode orientá-lo e motivá-lo a procurar bênçãos e satisfação nas coisas, ou somente nas coisas do alto. E se nós pegarmos Paulo falando às igrejas, ele diz assim, olha, não se portem como cidadãos desse mundo, mas se portem como cidadãos do alto. Veja, se a sua felicidade reside nas coisas aqui desse mundo, como nós falamos, de uma casa bonita, de uma casa confortável, de uma casa que chame a atenção de todo mundo, sua felicidade está baseada em coisas da terra. Se a tua felicidade está baseada naquilo que você pode fazer, naquilo que você tem aqui nesse mundo, você não tem felicidade. Você não tem felicidade. A nossa felicidade precisa se basear nas coisas do alto. As coisas que estão por vir, coisas eternas, coisas que não podem ser deterioradas, coisas que não podem ser amaldiçoadas por causa do nosso pecado. Por isso, o Senhor Jesus disse, olha, vai ter que ter novo céu e nova terra. Porque essa terra está deteriorada. Ela passou. Paulo diz que o nosso corpo está deteriorado. O nosso corpo, o que é corruptível, precisa se transformar em incorruptível. O que é corruptível se transformar em incorruptível. Por isso, se você não morrer, por isso ele diz, se a semente não morrer, não pode dar uma árvore nova. Por isso a morte precisa acontecer. Por quê? Porque nós fomos degenerados. A nossa pureza, a nossa retidão primitiva foi degenerada por causa do pecado. E a única maneira desse corpo, ou o corpo, se transformar num corpo novamente puro, é destruindo esse corpo e construindo um corpo novo. Veja, tudo isso que a terra tem de ruim, os cardos, os abrolhos, a maldição que foi colocada em cima dela, é para nós lembrarmos que não podemos esperar nada deste mundo. E quando eu estava estudando, eu estava pensando numa coisa muito interessante que eu queria compartilhar com os irmãos. E todos nós temos caído nessa. Todos nós temos errado nesse ponto. Todos. Muitos, né? Não sei todos, porque eu não conheço o coração de todos. Mas a maioria tem. Achando que um governo crente, de um cristão, pode mudar a nossa vida neste mundo. Deus colocou a maldição na terra como um lembrete para o homem que ele não deve basear sua felicidade nas coisas desse mundo. E nós temos baseado nossa felicidade num governo X, num governo Y, numa pessoa que vai subir para nos governar. Eu estou enganado se eu penso assim, você está enganado se pensa assim. Infelizmente,
estamos enganados. Por quê? Porque para nossa felicidade teríamos que esquecer tudo isso. Não digo não cumprir a sua responsabilidade de ir lá e colocar alguém como autoridade, porque a palavra de Deus diz que toda autoridade vem de Deus e você é instrumento para colocar essa autoridade lá. Nós somos instrumentos de Deus para colocar essa autoridade lá. É assim que Ele coloca. Mas achar que essa pessoa que vai estar lá, seja ela quem for, não estou falando aqui de partido, não estou falando de uma pessoa que vai tomar um lugar de autoridade, que ela pode mudar o que aconteceu com a terra, o que aconteceu com o ser humano, essa degeneração que aconteceu com todos nós, com o homem e com a terra, com o ser humano e com o universo, ou com toda a criação. Ele pode fazer isso? Não vai fazer. Nós caminhamos para o fim, caminhamos para a destruição desse mundo. E aqueles que não têm Cristo caminham para o inferno, e aqueles que têm Cristo caminham para o lar celestial. Essa deve ser a nossa ambição. Pensar nas coisas lá do alto, que são eternas, e não nas coisas vis desse mundo. Nós vamos parar no primeiro aspecto. Semana que vem a gente fala do segundo aspecto e o terceiro, se der tempo. Mas espero que essa palavra tenha falado ao seu coração. Quero agradecer pela sua atenção no vídeo. Que Deus possa te abençoar. Que Deus te ilumine. Que Deus te guie. Que Deus fortaleça a sua fé. E que Ele seja exaltado e glorificado na sua vida. E que nós demonstremos que não somos cidadãos desse mundo, mas cidadãos lá de outro. Quero convidar você a curvar sua fronte uma palavra de oração. Eterno Deus, nosso bendito Pai, quero te agradecer por esse momento estudando a tua palavra. Obrigado pelo que ela fala aos nossos corações. Obrigado porque ela é regra de vida para nós. E obrigado porque, ó Pai, é ela que nós temos que ouvir. Paulo fala que mesmo que um anjo venha e pregue um outro evangelho, ou fale outra palavra que não seja aquela do Senhor, que nós não demos ouvido, mas possamos ouvir quando as pessoas vêm falar da tua palavra, que possamos segui-la, possamos tê-la em nossos corações, para andarmos como cidadãos dos céus, anunciando as boas novas e espelhando Cristo Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador. Pedimos as tuas bênçãos sobre nós nesse domingo, sobre nossas vidas. Te louvamos por esses momentos de comunhão com o Senhor e também com os irmãos, mesmo estando longe. Te louvamos pelas bênçãos e oramos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador.